Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco mais aqui no nosso canal do projeto Regenerar Espiritual. Eu sou Emanuela Barros, pedagoga social e também projetista do nosso trabalho, que eu coordeno aqui as lives, os conteúdos, as mensagens e já coordenei as músicas mediúnicas do projeto Regenerar e Terra, que vocês vão poder acessar os nossos álbuns virtuais gratuitamente aqui no nosso canal. Então se inscreva e vá nas playlists, que você vai encontrar os álbuns de 2016, 17, 18, tá certo? Bem, hoje o nosso assunto é um assunto muito esperado durante essa semana, que nós ficamos programando e racionalizando sobre as origens, espirituais das famílias. Por que são as origens? Bem, vocês já devem saber pelo nosso canal, já devem ter alguma base espiritual para compreender que somos espíritos eternos de passagem por esse planeta chamado Terra. E nessa passagem, que é de ida e volta, nós sabemos que estamos temporariamente por aqui, podemos voltar mais vezes ou menos vezes. Temos também ligações energéticas com diversas tribos e com diversos grupos religiosos, morais e psicogenéticos. Bem, quando eu começo a falar sobre isso, dá aquela sensação do tipo, mas se for desse jeito, eu sou uma pessoa muito estranha porque a minha família é miscigenada. Aqui no Brasil nós temos sim famílias muito miscigenadas, porque nós também somos espíritos muito experimentados, que já tivemos uma série de vivências. Então é comum a gente já ter passado por grupos tribais brancos, indígenas, negros, do Oriente, do Ocidente, da África ou até mesmo aqui do Brasil mesmo, e estamos retornando. O que Emmanuel diz sobre a família para Chico Xavier? Ele diz que a família é o laboratório emocional e espiritual da alma. Então, as nossas ligações energéticas com a nossa família são ligações de outras encarnações, mas também do nosso estado atual emocional, moral, intelectual, de afinidade. Então, quando André Luiz diz que Deus não erra de endereço, é verdade, Deus não erra de endereço. E por que nós temos essas ligações psicogenéticas? Podem ser positivas, podem ser negativas. Cada um agora está refletindo sobre a sua própria psicogenética espiritual, não é verdade? Deixe os comentários de vocês aqui no nosso vídeo, que será um vídeo que nós vamos colocar para adultos, não apenas para crianças, como alguns vídeos a gente posta aqui desse jeito, para que vocês possam deixar os seus comentários, tá certo? Eu não fiz live ao vivo porque eu sou mãe e muitas vezes eu tenho que fazer alguns cortes, voltar a fazer o outro vídeo, porque às vezes criança deixa a gente um pouco mais desatenta, um pouco mais focada no trabalho, mas com o ouvido, e a atenção dividida ou alternada com os filhos e com o dia a dia da casa. Bem, então hoje eu tentei organizar aqui a minha família, o meu filho, o meu cotidiano, para falar um pouquinho sobre essas origens psicogenéticas. Então vamos lá. Muitas vezes nós médiuns sentimos essas origens psicogenéticas e espirituais, de afinidade ou desafinidade, quando conversamos, orientamos uma pessoa no atendimento fraterno, por exemplo. Então, já teve casos de eu estar conversando com uma mulher, ela está reclamando da sua situação de saúde, da sua família e de repente vir uma imagem espiritual do que foi que aconteceu no passado. Uma
vocês sabem que eu também já passei por terapias de vidas passadas, né? Que nós chamamos em muitas casas espíritas de apometria. E nessas apometrias, eu vou contar a minha experiência antes de contar dos outros. Nessas apometrias, às vezes eu chegava em casa e eu tinha um déjà vu. Aquela sensação de que aquele momento já havia passado antes. E também eu tinha desdobramentos quando dormia e lembrava de situações de outras encarnações e me desdobrava para reencontrar amigos queridos, reencontrar cidades, fazer cursos no mundo espiritual e voltar. E muitas vezes quando eu atendo as pessoas, como o meu cérebro já está condicionado a ver o meu passado, às vezes eu consigo ver o passado da outra pessoa também. E muitas vezes vem aquele sistema tribal de como a pessoa vivia. Então, eu tive um sério problema com uma colega de trabalho e, de repente, veio aquela visão espiritual do tipo, tenha paciência, tenha misericórdia, você está num momento de nervoso, porque nós somos humanos e nós temos nosso momento de nervoso, de desânimo, de chateação, não é mesmo? E veio aquela imagem da família de origem daquela pessoa. E eu vi ali uma tribo africana que resolvia as coisas no grito e batendo o tambor. E eles batiam os pés e eles rodavam. E aí eu pensei, então é por isso que até hoje ela tem alguns comportamentos parecidos. E tudo bem, eu consegui compreender que a origem psicogenética e espiritual dela era ligada a essa situação. Então ela não conseguia romper com esse comportamento da noite para o dia. Ainda mais que a consciência daquele comportamento estava vindo para mim, não para ela. Né? A gente não pode mudar o outro, a não ser que o outro queira se modificar. Eu vim, por exemplo, de uma família militar. E muitas vezes eu perguntava para os meus mentores espirituais por que eu vim de uma família militar tão rígida, né? Muito moralista, em alguns momentos moralista demais, e já tive situações que eu me chateei muito. Eu dizia assim, eu não me conecto totalmente com isso, mas eu concordo com algumas coisas. Então é como se a minha alma tivesse um pezinho, né, no militarismo de outras encarnações, muito provavelmente. Eu tinha afinidade com aquele grupo, com aquela psicogenética familiar branca, de uma família tradicional, com as misturas indígenas e negras, porque nós estamos num país miscigenado. E em muitos momentos, quando me sentia revoltada, eu sentia também aquela tribo indígena muito chateada, sendo dizimada, querendo matar um também. E aí eu fui percebendo que eu precisava de atendimento psicológico. E eu realizo atendimento psicológico espiritualizado até hoje. E por que é importante nós conhecermos profundamente as nossas ligações emocionais e parar para pensar? Se eu estou na minha família e Deus não erra de endereço, é porque eu ainda me afinizo com essas pessoas, eu ainda tenho esses mesmos defeitos, seja na agressividade, seja na promiscuidade, porque muitas das tribos eram poligâmicas e politeístas. Então nós temos que parar para pensar que hoje nós estamos tentando evoluir numa família monoparental, né? Muitas vezes só a mulher que é a chefe da casa. Nós estamos tentando evoluir espiritualmente e moralmente numa família tradicional, ou nós estamos tentando evoluir numa família que tem mais cobranças, que tem mais limitações, que tem muitas vezes um filho especial, um filho deficiente, alguém deficiente para cuidar, um idoso para cuidar, uma criança. Na verdade, então nós temos ligações com esses passados no presente. Então, eu já vi muitos amigos espíritas, espiritualistas, pessoas religiosas budistas dizerem assim, eu trabalho tanto,
Eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu sirvo tanto, né? Eu vejo muitos conteúdos desse no WhatsApp, mas nem sempre eu tenho tempo suficiente para ficar respondendo um a um, porque são muitas demandas emocionais que a pessoa realmente precisa de uma psicóloga espírita. E não é a minha formação, eu fiz só uma especialização, uns cursinhos de diálogo fraterno. Então, eu faço o que eu posso dentro das minhas condições de tempo também durante a semana, porque eu trabalho muito. Então, eu coloco um certo limite. Eu ouço as pessoas e eu falo, olha, daqui para frente, você tem que procurar um tratamento, você tem que dar continuidade a essas condições interiores. Por quê? Porque família é alma, família é conexão e família é reforma íntima. Então, a partir do momento que eu assumo a minha família, assumo as minhas responsabilidades, eu estou me curando, eu estou perdoando, eu estou sendo perdoada, eu estou me conectando, estou me reconectando com o universo. E quando aquela aprovação toda passar, quando aquela regeneração se concluir, eu estarei caminhando para um outro processo de felicidade, de desprendimento, de não precisar mais passar por alguns sofrimentos, sejam eles materiais em família, né? Muitas vezes a família ela vem com essa provação da dificuldade material, vem com uma provação da dificuldade emocional, ou vem com uma provação de uma série de dificuldades também espirituais, ou até mesmo culturais, que às vezes um vem de uma origem, outro vem de uma outra origem, um vem de uma religião, outro vem de uma outra religião, e nós estamos em família para amar, conviver e compreender. Então, a partir do momento que a gente percebe isso e se esclarece a respeito dessas coisas, fica muito melhor entender Deus, entender o nosso planejamento reencarnatório ali para a nossa família. Para depois a gente querer estender esse entendimento, essa abnegação. E outra coisa, que eu estou escutando aqui os mentores dizendo, família é renúncia. Então, muitas vezes nós não queremos renunciar o nosso tempo, as nossas escolhas profissionais, as nossas escolhas acadêmicas para a família. Mas tudo tem que ser moderado. Se nós já temos uma família, então a renúncia é necessária. Quando nós não temos uma família, aí sim a renúncia não é necessária, porque aí você vai renunciar a concepção de família, você vai renunciar à formação de uma família, não é verdade? E as famílias que são separadas? Eu, por exemplo, sou casada pela segunda vez e eu tenho certeza que muitas mulheres, muitos homens, muitos jovens, né, que vêm de pais separados podem estar se questionando. Por que que eu nasci, então, numa família que a mãe separou do pai? Será que eu tenho alguma ligação energética com isso? Será que eu destruí a família de alguém? Então eu vim e reencarnei numa família com uma série de desestruturas emocionais, rompimentos, desligamentos, religamentos? Bem, muito provavelmente sim. Nós sabemos que Deus não erra de endereço, não é verdade? E nós não somos alecrins dourados que nasceram no campo para ser semeado. Eu tinha uma amiga que falava muito sobre isso e é verdade, se nós passamos por situações desagradáveis que nos machucam emocionalmente dentro do nosso contexto familiar, às vezes as pessoas nem nos agridem, mas só de vir numa família que você tem que passar um dia na casa do pai, um dia na casa da mãe, um final de semana com o pai, um final de semana com a mãe, um momento com uma avó, um momento com outra avó, estudar numa escola integral, ou estudar numa escola meio período, ou estudar numa escola pública, e ter que andar sozinho, e ter que cuidar dos irmãos, é uma necessidade de aperfeiçoamento intelecto-moral
e espiritual. Portanto, algumas condições podem ser sim resgates, podem ser sim dificuldades de outras encarnações que nós não conseguimos resolver com essas pessoas ou até mesmo internamente, por culpa, responsabilidades e uma série de conflitos que estão se acumulando há muitas e muitas encarnações. Então, como agora nós estamos passando por uma transição planetária, de mundo de provas e expiações para um mundo regenerado a caminho da plenitude da felicidade, não adianta você dizer que é muito bom cristão, que você é uma pessoa caridosa, que você é uma pessoa que só pensa no bem. O resgate espiritual de outras encarnações está sendo cobrado à vista. Não estão mais parcelando nos cartões de créditos das próximas encarnações. Então é por isso que hoje existem muitos conflitos nas famílias de presidentes, dirigentes e pessoas que têm um bom coração e estão fazendo a caridade sim, estão se esforçando sim. Mas e o que a gente deixou de fazer lá atrás? Então a cobrança está vindo agora, então lamentavelmente faz parte da nossa vida. Esses resgates, essas dificuldades, esses aperfeiçoamentos, esses ajustes de perdão, de trabalho e de serviço do bem. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Eu vou deixar aqui os dados também importantes sobre todos esses sistemas. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu gostaria que vocês refletissem. Quais são as origens espirituais da minha família? Será que minha família é muito moralista? E vem de todo um moralismo branco, europeu, que tudo tinha que ser muito certinho? E eu digo uma coisa, aqui no Brasil não existe família santa, porque os jesuítas não se reproduziram. Se algum jesuíta teve filhos e se reproduziu, ele já não é santo. Então, só de estarmos no Brasil, as nossas origens são de várias tribos africanas, indígenas, grupos orientais brancos, grupos ocidentais brancos, portugueses, holandeses, japoneses, islâmicos, podem não serem apenas grupos cristãos, né? A maioria dos grupos que vieram para o Brasil não eram cristãos. Somente os portugueses eram cristãos, né? Muitos tinham as suas próprias lendas, muitos deles tinham suas próprias crenças, seus próprios rituais e seu sistema de religiosidade, muitas vezes milenar, secular. Então, essa coisa de se tornar monogâmico e também fazer parte de uma família cristã é algo novo para a nossa alma, num sentido de tempo de espiritualidade. Então, se você for parar para pensar, se você teve 10 encarnações e essa é a sua 10ª encarnação, nas últimas 9, muito provavelmente você não era cristão. Muito provavelmente você era politeísta, ritualista. Então, nessa encarnação, você pode ter afinidade com essas coisas, sim, tá tudo bem, você está evoluindo, você está se esforçando. Então, diminuir essas cobranças, esse excesso de moralismo que muitas vezes o espiritismo traz, né? Não com dogmas, mas isso vem bastante do catolicismo, né? Do protestantismo, dessa questão burguesa, branca, que tem que ter muito perfeccionismo, que a sua vida tem que ser muito perfeita, e aí você já julga a família do outro, você já julga o colega que está ali no seu templo, no seu centro espírita, espiritualista. Então, gente, vamos nos libertar disso, porque nós somos uma única família espiritual terra. E nós temos afinidades e desafinidades, mas a partir do momento que nós compreendemos que o limite do outro é diferente do seu limite porque ele tem uma história espiritual, uma origem psicogenética
espiritual diferente da sua, a gente para de julgar, a gente para de condenar, a gente para de ficar pensando o quanto seria mais perfeito assim ou assado. Então, que nós possamos ser fortes nos nossos resgates espirituais e também melhorar o nosso olhar, como dizia Jesus, que nós possamos ter um bom olhar para com o próximo. Porque do jeito que a gente olha para o outro, Deus olhará para nós. Não é verdade? Um grande abraço e até a próxima.